Olá meninos, tudo bem? Vamos entrar na semana 3 do nosso PET 2. Vamos diminuir o aqui, porque o interessante que é uma matéria, né? Beleza. O que nós vamos falar essa semana? Nós vamos falar de números, os números inteiros ainda, né? O assunto aí do nosso trimestre inteiro vai ser ele. Só que eu começo a falar dos múltiplos e divisores. Vamos ver o que é cada um? Então, que os múltiplos de um número natural é acima, olha só, observe essa tabela. O que é a tabela? Tabela, toda vez que a gente tem uma tabela, eu olho como? Eu olho a linha de cima e a coluna, primeira coluna. Então, primeira linha, primeira coluna, e eu vejo aqui no canto, eu vou multiplicar. Então, eu estou multiplicando os números 3 e 5. Então isso aqui é a tabuada? Porque aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até o infinito. Ok. Então, eu fiz aqui os números que eu estou multiplicando. Nós estamos trabalhando com a tabuada do 3 e do 5. Note que para criar a tabuada do 3, tomamos o número 3 como referência. O que é referência? Eu utilizei a tabuada do 3, então esse seria falar que tomou como referência. E o multiplicamos pela sequência de números naturais. A mesma situação ocorre com a tabuada do 5. Os números gerados, esses números que aparecem aqui, eles são múltiplos de quem? Do 3 e múltiplos do 5. Então, o número 25, ele é múltiplo de 5. Por quê? Porque se eu pegar o 25, eu consigo dividir por 5, tá? Então, múltiplo de um número natural é o produto desse número, que será a nossa referência por um número natural qualquer. Ok. Exemplo. O primeiro múltiplo natural de 8 são os primeiros, perdão, não usei o S. Os primeiros múltiplos naturais de 8 são. Aí você vai lá na tabuada do 8 e olha. 0, 8, 8 vezes 2, 16, 8 vezes 3, 24, 8 vezes 4, 32, 8 vezes 5, 40, 8 vezes 6, e assim até o infinito. Beleza, então esses números são múltiplos de 8. Note que para gerá-lo, tomamos o número 8 como referência e os múltiplos pela sequência de números naturais. Agora vamos falar dos divisores. Quando dividimos o número 20 por 4, encontramos o quociente 5. Beleza, e o resto é igual a 0. Quando a divisão fornece o resto igual a 0, ela é uma divisão exata. Tranquilo, isso aí você já sabe. Com isso, podemos falar que 20 é divisível por 4 e que 4 é divisor de 40. Agora, ao invés de você olhar os números que você consegue multiplicando 5, agora você vai fazer o contrário. Eu quero 4 sendo divisor do 20. Então, se eu voltar aqui nessa tabelinha, o 5 é divisor de 10, o 5 é divisor de 15, o 5 é divisor de 20. Agora falando em múltiplo, 20 é múltiplo de 5, 15 é múltiplo de 5, 10 é múltiplo de 5. Deu para entender a diferença? Quando eu estou falando do número multiplicado, eu estou falando de múltiplo. Quando eu estou falando do número que eu divido, o que está dentro da casinha na divisão, eu estou falando de divisor. Ok. Quando dividimos o mesmo número 13 por 4, encontramos o quociente 3 e o resto igual a 1. Quando a divisão fornece resto diferente de 0, ela não é uma divisão exata. Com isso, podemos falar que 13 não é divisível por 4, ou que 4 não é divisor de 13, tá? Então, divisor do número natural, todo número diferente de 0. Beleza. Agora, eu vou falar de múltiplos divisores de um número inteiro, os números negativos. O conceito de múltiplos divisores pode ser estendidos para os números inteiros. O que é a palavra estendido? Vale por igual. O mesmo raciocínio que nós usamos antes, nós vamos usar agora. Basta inserir os números simétricos. Número simétrico, positivo e negativo. Por exemplo, 7 e menos 7. Os dois números são iguais, só que sinais diferentes, então são números simétricos. Os múltiplos de 3 são 0, mais 3 e menos 3, mais 6 e menos 6, mais 9 menos 9, e assim até o infinito. Os divisores inteiros de 10 são
mais ou menos 1, ou tanto mais 1 quanto menos 1 são divisor de 10. O 2, também consigo dividir o 10 por 2? Consigo. Então, 2 mais 2 ou menos 2, tá? Por isso que a gente fala, números inteiros você tem sempre os dois lados. Você tem tanto o número positivo quanto o número negativo. E tratando-se de múltiplos divisores, você vai considerar sempre os dois lados, tanto positivo quanto negativo. Então, aprofundando em números naturais, lembrando que é o mínimo múltiplo comum, o MMC, menor múltiplo não nulo comum entre os números envolvidos. Fala aqui do MDC, máximo divisor comum, é o maior divisor comum entre os números envolvidos. Ótimo. Note que o MDC entre 2 e 18 é o número 6. Agora, olha, dá uma lida nisso aqui. Agora a gente vai fazer o seguinte. Ele fala da decomposição também, ó. A decomposição é você sair dividindo por números primos, certo? Então, a decomposição de 72 e 120, eu saí dividindo por 2, por 2, por 2, por 3, por 3, por 5, até encontrar 1 em 1. Isso aqui a gente faz no MMC, não é isso? Beleza. E no MDC, como é que eu faço isso? Eu acabo separando e pego o que tem fator em comum nos dois. Lembra, MMC a gente faz junto, MDC faz separado. Então, beleza, recordamos e reforçamos que quando se trata de números inteiros é o mesmo raciocínio. Porém, você sempre lembra, existe o positivo e o negativo, ok? Então, vamos lá para as atividades. Questão 1. Os 5 primeiros múltiplos naturais de 7. O que é múltiplos? Volta aqui em cima. Toda vez que você tiver dúvida, volta aqui em cima. O que é múltiplo? Múltiplo é aqui, ó, tabuadinha do 7, tá? Beleza. B. Os divisores naturais de 30. Quem que divide o 30? O 1 divide, o 2 divide. Natural. Se eu estou falando natural, eu só vou considerar os números positivos. O 2, o 5, o 6, o 3, o 10. Já te respondi. Se você for esperto, anotou tudo e pode responder aí. Questão 2. Dona Luísa recebe periodicamente a visita dos seus 3 filhos. João a visita a cada 15 dias. Maria a visita a cada 20 dias. Antônia a cada 24 dias. Como hoje é o dia de seu aniversário, os 3 foram vê-la. Daqui quantos dias os 3 se encontrarão juntos novamente com Dona Luísa? Se você for um 15, o outro 20, o outro 24, tem como eu fazer isso anotando? Tem, mas tem uma forma mais rápida. Será que eu posso usar o MMC ou o MDC? Qual dos dois que eu posso usar aí para poder chegar na solução? Pensa um pouquinho, não vou te responder não. Lucas ama colecionar fotos. Ele percebeu que ao separar todas as suas fotos em grupos de 12, 15 e 24, sobravam, sempre 7 fotos. Se a quantidade de suas fotos é um número compreendido entre 240 e 360, essa quantidade é igual a... Então, presta atenção. Ele tem que ser divisível por 12, 15 e 24. Mas sobravam sempre 7 fotos. Então, tira 7 para você entender isso aí. Você tira 7, vê qual o número que é divisível por eles e você vai saber a resposta aí. Numa loja de material elétrico, existe 3 rolos de fio, cujos comprimentos são 180, 240 e 330. Deseja-se recortar todo o fio em pedaços iguais com o maior comprimento possível, sem deixar sobra. O menor número de pedaços obtidos é... Olha, todos eles, MMC ou o MDC, depende do raciocínio. Esse aqui também é a mesma coisa, olha lá. 288 batedoras e outro de 360 engenheiras. Sendo assim, a abelha rainha sabe que cada grupo deve ser dividido, te deu a dica, dividido em equipes constituídas de um mesmo e maior número possível de abelhas.
Então, você redistribui suas abelhas em: eu quero o mesmo e maior número possível. Então, mínimo ou máximo divisor comum, né? Presta atenção. E é só esses aí, só 5 questões. Acredito no seu potencial, você pode muito. Faça as atividades. Lembra, qualquer dúvida que você tiver, me procure no particular no WhatsApp, tá? Não deixe de procurar. E lembrando também, a correção vai ser postada no Conexão Escola. Se você está assistindo pelo link que eu envio, você vai ficar sem correção, porque eu mando correção só no Conexão Escola. Se você me pedir, eu te passo também. Tá ok? Então, um abraço para vocês. Até semana que vem, não. Até a aula online toda quarta-feira às 10 horas. Não esqueça. Abraço, pessoal.